Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é folha de pagamento e os tópicos a serem abordados nessa aula são obrigações da empresa empregadora e elaboração da folha de pagamento. Ao término desta aula, você será capaz de identificar as diferenças dos vencimentos e descontos na formação da remuneração do trabalhador e compreender os prazos e valores das férias e do 13º salário. Quando nós falamos de folha de pagamento, nós também podemos falar das comissões. As comissões são valores que não são fixos no fim de mês de cada colaborador. Esses valores, eles podem sofrer variação de acordo com a quantidade de vendas, com a execução do trabalho daquela pessoa, ou seja, de acordo com a sua produtividade, a sua venda, ele consegue receber um valor a mais sobre o seu holerite, são as comissões que os trabalhadores recebem. Geralmente, loja de calçado, fim de ano, eles colocam essas comissões como forma de incentivar os seus trabalhadores, os seus colaboradores a vender mais, vendendo mais, a empresa ganha mais, mas o trabalhador, o colaborador, ele também receberá um pouco a mais através das comissões. Férias é tão bom, né? Férias é um descanso que todo colaborador tem o direito, e esse direito, ele começa geralmente a partir dos 12 meses de trabalho prestado. Porque geralmente a empresa ela ainda tem um prazo para oferecer essas férias. Lembrando que também não pode acumular 2 férias, ou seja, o colaborador ele não pode ficar aí mais de 24 meses sem receber férias. A empresa, a partir dos 12 meses, ela já pode estar fazendo esse processo de férias com o seu colaborador, mas ela não tem essa obrigação imediata, ela tem ainda um prazo, mediante a sua produtividade, as funções que esse colaborador executa, dependendo da importância, da responsabilidade, do momento, enfim, das condições atuais, essas férias podem ser adiadas, mas não que ultrapassem e rompam com um segundo momento de férias que esse trabalhador terá direito, ok? Lembrando que é bom também que nas férias, além do valor do salário recebido, tem um acréscimo de 1/3 sobre, ou seja, o trabalhador ganha um pouquinho a mais aí para gozar as suas férias de uma maneira bem agradável, tendo o dinheiro no bolso lá para estar fazendo sua viagem, enfim, aquilo que lhe apraz, ok? Lembrando somente sobre as férias, que também esse valor das férias deve ser pago até 2 dias antes, ok? Não pode entrar de férias e depois receber os valores correspondentes. Esse valor, ele precisa ser pago pelo menos 2 dias antes do colaborador entrar de fato de férias. Alguns descontos na folha de pagamento, essas deduções efetuadas nos vencimentos por motivo legal ou por autorização expressa do trabalhador. Ou seja, esse desconto, quando não é previsto em lei, ele tem que ser manifestado de forma em que o trabalhador, o nosso colaborador, expresse a sua vontade. Olha, pode descontar o vale transporte. Lógico, não é só verbalmente, há todo um processo, contrato, assinaturas, para que esses descontos possam ser executados na folha de pagamento. Lembrando que os descontos legais mais conhecidos são o INSS, e o IRRS, tá? Quando nós falamos de alguns descontos que são feitos, mas não são obrigatórios, não são perante a lei, são do vale transporte, às vezes vale refeição, esses descontos precisam ser autorizados pelo colaborador. Vamos falar um pouquinho do INSS e do IRRF. As empresas, elas têm uma responsabilidade legal. As empresas, elas têm a obrigação, uma responsabilidade administrativa de fazer o desconto do INSS. Como acontece esse desconto? Lógico, hoje tem algumas variações, mas todo trabalhador que ganha até cerca de R$ 1.600 por mês vai ser descontado cerca de 8% do seu salário para o INSS. Um trabalhador que ganha em média entre R$ 1.600 e R$ 2.800, sofrendo as variações do salário mínimo,
mas nessa faixa salarial vai ter um desconto de cerca de 9% na sua folha de pagamento. E aí, o maior desconto possível diante do INSS dessa contribuição será de 11%. Esse valor será a partir dos 2.900 mais ou menos, e aí até o valor que ele alcançar será de 11%. Lógico, se o salário é maior, o desconto fica um pouco maior. Se o salário aí é R$3.000, vai ter um desconto de 11% sobre o R$3.000. Se o salário é de R$10.000, vão ser 11% descontado sobre R$10.000, dá um valor um pouco maior, ok? O IRRF é o Imposto de Renda retido na fonte. Como que acontece? Trabalhadores que têm uma margem de salário um pouco maior, que tem uma arrecadação anual que ultrapassa ali o teto. Hoje o teto vai variar, né, de acordo com o período em que você ver esse vídeo, mas cerca aí de 29, 30 mil reais. Se a pessoa ganha mais do que isso por ano, o que acontece? Há uma previsão desse imposto e a empresa tem a obrigação de descontar esse imposto, que vai ficar retido ali na fonte. Depois, se a pessoa, né, apresenta ali questões vinculadas à saúde, a estudo que ela investiu, ela pode até conseguir reaver uma parte desse imposto retido na fonte, mas vai depender de todos os critérios aí, que geralmente na época de declaração do imposto de renda, né, é aquela loucura, todo mundo correndo atrás para fazer essa declaração, para ficar legalmente com o Estado, né, para não ter problemas nessa questão. Quando nós falamos de vale transporte e refeição, nós falamos então de alguns descontos que precisam ser autorizados pelo colaborador. Lembrando que o vale transporte, o valor correspondente tem que ser adiantado. O trabalhador ele não pode trabalhar o mês todo para depois receber. Ele tem que receber inicialmente, para que ele possa estar se deslocando até o seu ambiente de trabalho, e esse desconto vem também na sua folha de pagamento, no seu holerite. Lembrando que algumas empresas também têm a opção de fretado, ela acaba garantindo ao trabalhador esse deslocamento e tem também esse desconto na sua folha de pagamento, lembrando sempre que previamente é autorizada pelo colaborador. Com relação a Vale Refeição também pode ser descontado, lembrando que algumas empresas elas têm optado por contratar empresas terceirizadas que vêm até a empresa e oferecem a refeição ao colaborador. Algumas obrigações, então, nós já falamos da empresa empregadora, de fazer o recolhimento do INSS e do IRRF, tá? Para ela estar em acordo com a Receita Federal. Se ele não fizer esses recolhimentos que tem a sua periodicidade mensal, ela terá problemas aí com a Receita, ok? Outra questão que não pode falhar é o FGTS. É um fundo de garantia para o trabalhador. Quando ele sai da empresa, ele tem o direito de estar resgatando isso quando é por uma demissão, né? Quando ele é demitido. Ou então também em alguns casos de doenças específicas, como câncer, por exemplo, o trabalhador ele pode estar resgatando este valor para utilizar, para auxiliar no tratamento que ele estará realizando, tá? O valor correspondente é 8,5% da remuneração do empregado. Esse valor é depositado no fundo de garantia para que esse trabalhador depois, né, caso de ser mandado embora, de acontecer alguma situação, ele ter esse resguardo financeiro. É importante nós falarmos sobre a entrada ou atualização também de algumas informações feita pelo departamento pessoal, pelo setor de administração. As principais questões que vão acontecer é a admissão de novos empregados, demissão de empregados e alterações salariais. Lembrando que tudo isso deve ser feito com bastante planejamento, deve ser feito com bastante atenção, para que a gente não venha ter problemas lá na frente com algum dado errado, com alguma situação que possa gerar um problema, às vezes até judicial, ok?
Nessas atualizações tem a questão de faltas e atrasos, né? Questão do absenteísmo dos colaboradores são registrados, alterações da legislação, se foi feita alguma alteração que altera, às vezes, a questão salarial ou a questão de carga horária. Nós temos algumas profissões, né? Assistente social, por exemplo, eram 40 horas que eles trabalhavam. Hoje, por lei, o máximo é 30 horas. Então, teve alteração, essa alteração precisa ser registrada. A alteração de alguns dados do empregado, né? Às vezes se mudou, então esse novo endereço precisa ser registrado, todas essas questões. Teve filho, né? Precisa ser registrado, entrar como dependente, enfim, tem todo o processo aí que nós precisamos realizar. As férias são sempre registradas também e alteração nos cálculos dos proventos e descontos, daquilo que ele vai receber e daquilo que vai ser descontado. Isso também é função daqueles que cuidam dessas atualizações, ok? Lembrando só algumas questões com relação ao cadastro. Consiste em uma série de arquivos lá que estão no computador que armazenam as mais diversas informações, mas informações que são muito importantes. Então, a identificação do empregado, os dados desse contrato que vai reger essa relação trabalhista precisam estar, né, bem conscientes, o histórico e ocorrências desse trabalhador dentro da organização, até como maneira de respaldo para a organização, ok? E também os estabelecimentos que aconteceram nesta relação trabalhista. As fórmulas são expressas em programas de computador. Hoje está muito mais fácil fazer todos esses processos. Hoje existem infindáveis programas que auxiliam nesse processo. Você acaba lançando lá o salário do colaborador, lançando as permissões que ele fez de desconto, e aí esses programas novos que existem, eles já fazem todo o cálculo, a folha de pagamento já saindo da maneira adequada. Lembrando sempre que as máquinas, né, elas precisam também, o software, de um acompanhamento de um cérebro pensante, no sentido de analisar muitas vezes para ver se não teve nenhum desconto equivocado, uma falha humana na hora do lançamento. Então, mesmo com toda essa facilidade, é importante nós estarmos atentos neste momento para não gerar nenhum problema trabalhista, enfim, alguma coisa nesse sentido. Os relatórios são bastante importantes. Esses relatórios eles podem ser da folha de pagamento propriamente dita e os recibos dos pagamentos dos funcionários. Tudo isso não é imprescindível nós falarmos que deve estar registrado de uma maneira bem adequada para que, em caso de necessidade, nós possamos apresentar esta documentação, ok? Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre folha de pagamento. Espero que tenham gostado, frequentem nossas redes sociais e até a próxima.